Na aula de hoje, nós vamos falar aí sobre análises refratométricas. E aonde elas são utilizadas? Normalmente, elas são utilizadas para controle do processo, conhecimento dos parâmetros, modificações corretivas, otimização e maior produtividade. A luz, ao passar de um meio para outro, sofre um fenômeno chamado refração, ou mudança no comprimento de onda, na velocidade e na direção da propagação. Mas o que são essas ondas? Existem ondas de baixa energia e ondas de alta energia. A gente apenas consegue enxergar uma pequena faixa de ondas, que a gente chama de luz visível, e corresponde, vamos dizer aí, às 7 cores do arco-íris, né? Então, a gente apenas consegue enxergar essa pequena faixa aqui. Imediatamente anterior ao que a gente enxerga, ou seja, ondas maiores, né? Ondas menores, a gente chama de infravermelho. E imediatamente posterior, a gente chama de ultravioleta. Então, aqui a gente tem a frequência. A gente percebe aqui que a frequência da onda aqui é grande, ou seja, desculpa, aqui é pequena, ou seja, do tamanho de um átomo. Aqui são os raios gamas. Onda com frequência alta, mas comprimento pequeno. Após os raios gamas, vem os raios X, que a gente também não enxerga, mas que são os utilizados para tirar chapas, né? Quando a pessoa aí quebra um osso. Após isso, vem as ondas ultravioletas, que também não enxergamos, mas são utilizadas muito em análises espectrofotométricas. Aqui tem a luz visível, depois vem o infravermelho. Então, aqui, o comprimento de uma onda, ou seja, do pico de uma até o pico da outra, é do tamanho de uma célula. 10 a menos 4 metros. Depois vem a onda do micro-ondas, utilizada para aquecer comida. E depois as ondas de rádio, AM e também FM, né? As ondas de rádio já são tão grandes que o comprimento entre um topo de uma onda e o topo da outra chega a ser de 100 metros, ou seja, o tamanho de um campo de futebol, né? Então, uma onda aqui tem o comprimento de 100 metros. Aqui tem o comprimento de 1 metro. Aqui tem o comprimento de 1 centímetro, ou seja, do tamanho de uma abelha, né? A micro-ondas, ou seja, do topo de uma ao topo da outra, 1 centímetro. E assim vai, ó, chega lá nos raios gama, o comprimento de uma para outra é tão pequeno que é do tamanho de um átomo, né? Então, essa daqui, como ela tem uma frequência muito grande, ela tem alta energia. Essa daqui, que tem uma frequência mais baixa, e um comprimento maior, possui baixa energia, tá? Então, essas daí são as ondas. O que é o comprimento? O comprimento de uma onda é de um topo até o topo da outra. O que é a amplitude? Ou seja, vou dizer aqui a largura, né? O que é a amplitude? A amplitude é entre o vale de uma até o pico da outra. Então, aqui a gente chama de amplitude. Amplitude, amplitude.
Então, nesse sentido horizontal, comprimento, e no sentido vertical, amplitude. Certo? Então, o que vai ser refração? A luz. Onde está a luz? A luz visível está aqui, ó. Está entre esses dois pontos aqui. Então, o que a gente consegue enxergar é apenas o que está aqui nesse meio. A luz, quando passa de um meio para outro, sofre um fenômeno chamado refração. Então, aqui ela está no ar e aqui ela está na água. Então, quando ela passa de um meio para outro, ela sofre um fenômeno chamado refração, onde ocorre mudança no comprimento, na velocidade e na direção. A mudança na direção desse raio de luz, é o que a gente vai chamar de refração. Ou seja, pelo ar ela vinha numa direção, ao entrar no líquido, ela sofreu uma mudança nesse raio, veio mais para cá. Então, a esse fenômeno a gente vai chamar de refração. O que é isso daí? É o que as análises refratométricas vão medir. Então, essa alteração na direção, né? Na direção do feixe de luz é medida em graus, e através disso que a gente faz a determinação do ângulo da refração. Ou seja, o refratômetro vai medir e transformar essa mudança dos ângulos da refração em índice de refração. E através disso, nós vamos determinar a concentração da solução, que vai variar de acordo com o índice de refração. Em resumo, isso aqui, ó. A luz veio para cá, na hora que ela entrou no líquido, aqui ela está no ar, na hora que ela entrou no líquido, sofreu uma mudança. Tá bom? Detalhe, se for... Quando o raio de luz for perpendicular, essa mudança não ocorre. Então, tem que ser sempre o quê? Na diagonal. Por isso que o refratômetro, a gente vai ver depois, ele mede a incidência da luz na diagonal. O que é o índice de refração? É a razão, ou seja, a divisão entre a velocidade da radiação de uma frequência no vácuo e a velocidade da radiação em outro meio. No caso, a gente vai trabalhar no meio líquido, tá? Então, aqui você tem o meio 1 e o meio 2. Esse I, ou seja, esse ângulo aqui, a gente vai chamar de I. E esse ângulo aqui de baixo, a gente vai chamar de R. Certo? Então, o N vai ser o quê? V1 sobre V2, a velocidade de 1 sobre a velocidade de 2, é igual ao seno de 1 do incidente sobre o seno de R, que é o refratado. Quando a luz passa de um meio para outro, a velocidade aumenta ou diminui conforme as diferenças das estruturas atômicas. Então, aqui a gente tem um exemplo. A velocidade da luz no ar, 300 mil quilômetros por segundo. A gente considera índice de refração 1. Quando a luz entra na água, a sua velocidade passa a ser 225 mil quilômetros por segundo também. Então, esse índice de refração corresponde a 1,33. Por quê? Porque você tem que fazer essa conta aqui, ó. V1, o índice de refração é V1 sobre V2, ou seja, é a divisão entre a velocidade
no primeiro meio, dividido pela velocidade no segundo. Então, se você dividir 300 mil por 225 mil, você vai ter 1,33. Mesma coisa o segundo exemplo. No ar, a velocidade da luz é 300 mil. No vidro, é 200 mil. Certo? Então, se você dividir 300 mil por 200 mil, 3 sobre 2, você vai ter o quê? 1,50. Ou seja, o índice de refração dividindo. O índice de refração do vidro em relação ao ar vai ser 150 mil. Que é essa continha aqui, ó. Dividiu 300 por 200. Ou seja, 3 sobre 2. Deu 1,50. Terceiro e último exemplo. Do ar para o diamante. Então, a velocidade no ar é sempre 300 mil. No diamante, é 125 mil. Ou seja, bem menor, né? Daí você divide 300 por 125, você vai ter o índice de refração do diamante em relação ao ar. É 2,4. O que a gente percebe? Que quanto maior o índice de refração, aqui é 40, caiu para 35, caiu para 21. Quanto maior o índice, maior será o desvio. Certo? Então, aqui você tem um ângulo de 40, porque a velocidade é 225. Aqui você tem, caiu o ângulo para 35, mas a velocidade também caiu para 200. Aqui caiu o ângulo para 21 e a velocidade também caiu para 125. Resumindo, no ar, a velocidade da luz é rápida, porque nada impede que ela se propague. Na água, já diminui. No vidro, é mais devagar ainda, que é o meio sólido, não é isso? No diamante, outro meio sólido, é mais devagar ainda. Ou seja, o ângulo vai diminuindo e o índice vai aumentando. Claro. Então, você vai sempre ter o quê? O índice de refração, que a gente chama de N, é a razão entre a velocidade da radiação de uma frequência no vácuo, no ar, né, que é 300 mil quilômetros por segundo, dividido pela velocidade do meio considerado. Ali ele considerou o quê? Considerou a água, o vidro e o diamante. Mas poderia ser outro meio. Bom, então aqui o índice de incidência, aqui o índice de refração, o ângulo, né? Você pode tanto trabalhar com a velocidade, quanto com o seno desse ângulo aqui. Mas é mais fácil trabalhar com a velocidade. Ou com o seno do ângulo de infração e o de refração. A partir daí, a gente conclui o quê? Que esse índice de refração é uma propriedade física útil na caracterização e identificação de líquidos. Por quê? Porque conforme, a gente viu aqui, conforme a incidez de, vamos dizer assim, substâncias que prejudicam a luz de passar, você vai o quê? Então, vamos dizer, a água é mais fácil da luz passar, o vidro é um pouco mais difícil, o diamante é mais difícil ainda. Então, conforme você vai dificultando a passagem da luz, obviamente você vai o quê? Diminuindo essa velocidade e aumentando o índice de refração. Então, na refratometria, a gente vai trabalhar praticamente com esse sistema aqui, ó, ar e água. Bom? Só que se você trabalha com uma água destilada, uma água limpa, você vai ter o índice de refração 1,33.
Agora, imagina que essa água possua sais, ou açúcares, ou corante, ou qualquer substância que impeça a luz de passar. Então, você não vai... Pode trabalhar com uma água destilada, você vai ter esse N aqui. Mas se a sua água tiver com algo dissolvido, esse índice vai caindo, tal qual caiu aqui no vidro. Ó. Então, ele está com 40, vai para 39, 38, 37. E quanto mais você adicionar de interferentes nesse líquido, interferentes pode ser um sal, pode ser um açúcar, né? Alguma substância que você dissolva nesse líquido. Quanto maior a concentração de substância dissolvida, você vai ter uma diminuição desse ângulo e uma diminuição na velocidade da luz. E, consequentemente, você vai ter um aumento do índice de refração. Então, o que o nosso refratômetro vai fazer é o quê? Medir esse índice de refração. Quanto maior for esse índice, maior a quantidade de substâncias dissolvidas nessa água. Praticamente vai ser isso. E para fazer isso, você vai ter o refratômetro de campo, que é o mais utilizado, mas também o de bancada, que é esse automatizado aqui. Não, desculpa, o portátil, que é esse automatizado, e o de bancada, que é esse fixo aqui. Então, esses refratômetros são capazes de medir o quê? De medir isso daqui. Por exemplo, e a gente vai chamar essa escala que a gente lê, a gente vai chamar de Brix, porcentagem de Brix. Aí você vai ter, por exemplo, a sacarose. Você pega uma solução de água. Uma solução de água, você pode pegar o seu aparelhinho e calibrar ele para 0. Daí, quanto maior a sua... Daí você vai dissolvendo quantidades crescentes de sacarose. Sacarose vai dificultar a luz de passar, o índice N vai aumentar, e esse índice N, a gente transforma ele em uma medida chamada Gauss-Brix. Certo? Ou porcentagem Brix. Os dois jeitos está certo. Então, o que é a porcentagem de Brix? É o índice de refração, que é proporcional à concentração dos sólidos solúveis dissolvidas em soluções aquosas. Então, quanto maior a concentração de sólidos solúveis, maior a sua porcentagem Brix. Certo? Lembrando que, além do raio incidente e do raio refratado, um pouco desse raio também é refletido. Certo? O que o aparelho faz, como a gente viu, é calcular o seno desse ângulo e dividir pelo seno daquele ângulo. Sempre procurando trabalhar a uma temperatura de 20 graus. Esse ângulo aqui vai o quê? Sofrer uma modificação conforme a concentração do soluto. Então, quanto mais soluto tiver, esse ângulo aqui vai ficando menor. Vai ficando menor. Por quê? Porque você impede a luz de passar. Conforme a gente viu aqui, ó. O ângulo aqui era 40, depois diminuiu para 35, diminuiu para 21. Por quê? Porque a luz na água passa rápido, no vidro a velocidade já é menor, pode ver por aqui. No diamante é menor ainda. Só que em vez de trabalhar com 3, a gente vai trabalhar sempre com água e com uma concentração crescente de soluto. Os refratômetros são configurados para operar nessa escala Brix. Os resultados da temperatura são compensados para 20 graus. Os principais componentes do Brix.
Luz de sódio no interior do prisma, então lá dentro do prisma você vai ter uma luz lá, a gente vai ver daqui a pouco. Um prisma, que tem que medir o raio de medição, um espaço pequeno para receber a amostra. Alguns têm o termômetro, os de bancada têm termômetro, né? Os manual, né? Os manual não tem termômetro. Uma objetiva para você ajustar o seu foco, cada pessoa tem um foco um pouquinho diferente, e um círculo grudado ao microscópio de leitura. Então, na hora que você olhar pelo ocular, você vai ver praticamente isso. Um campo visual no qual, conforme o seu índice de refração, você vai girar o corpo do prisma com o botão de acionamento. Então, para você, ele às vezes está mais aqui para baixo, mais para cima. Você, antes de iniciar a leitura, você coloca a sua água destilada e ajusta para ele ficar exatamente aqui nessa linha. Para depois você fazer a análise da sua amostra. Aqui é o campo visual que você vai enxergar, né? Esse daqui específico para a indústria de açúcar, você vai ter o quê? Em um campo visual, e também para mel, do mel é assim também. Então, em um campo visual, você vai ter o índice de refração, e no outro já dá a porcentagem de açúcar, tá bom? Então, o de mel é assim. Calibração do Brix. Primeiro você coloca uma gota de água destilada. Água destilada a gente considera 0 Brix, certo? Colocou a água, calibrou. Daí você coloca uma gota de sacarose. Depois você já obtém a leitura no limite de separação. Se não tiver 20 graus, você acerta ela para 20 graus. Se você for medir depois, você pega o quê? Após colocar a água, limpa, seca a superfície, de preferência usando um lenço de papel com água destilada ou éder. Evita ficar raspando no Brix, tá? Só encosta o papelzinho só, nunca raspar o vidro. Daí, após isso, você deposita 2 ou 3 gotas do líquido a ser medido, fecha o bloco que tem a parte de cima ali, né, para travá-lo. Não pode ter bolhas, tá? Porque se tiver bolhas no líquido, vai dificultar a sua visualização. Aguarda um pouquinho até o líquido entrar em equilíbrio, coloca o aparelho na posição de uso. Se você estiver trabalhando com de bancada, você posiciona a fonte de luz, e daí você procura no ocular a linha de separação, que vai ser o quê? É o local onde a gente consegue ver exatamente o ponto de intersecção entre os dois meios. Tudo bem? Se você quiser calcular, você pode utilizar aquela equação que a gente já tinha visto ali, né? Essa equação aqui é conhecida como equação de Snell. Usa-se sempre a temperatura de referência de 20 graus. E aí ele dá um exemplo. Determinação de sólidos solúveis num extrato para determinar a quantidade de, vamos dizer, de açúcar, né, na cana-de-açúcar. Então, por exemplo, se você leu a 25 graus, o ideal é você ler a 20. Se você ler a 20, pronto, já está feita a sua leitura, o que der lá. Mas que nem esse aqui, nesse exemplo, ele fez a leitura a 25. Então, daí ele vai numa tabela, que não está mostrada aqui, mas a gente vai ver daqui a pouco,
E como ele leu a 5 graus maior do que o calculado no refratômetro, o cálculo é 20, então ele tem que aumentar 0,38. Então, esse fator aqui, ele viu numa tabela. Bom? Então, na verdade, o que ele leu, embora tenha lido 20, é 20,38, porque ele estava trabalhando a 25 graus. Se ele estivesse trabalhando a 20 graus, ele ia ler exatamente 20,38. Aí, um jeito também, em relação específica ao cana, ele consegue ver a quantidade de fibras. E com relação ao caldo, isso aqui para quem for trabalhar com fermentação, né? Fermentação de cana de açúcar, o ideal é o Brix estar entre 12 e 14, que significa que a sua cana tem entre 12 e 14% de açúcar. Aí tem algumas aplicações, né? O Brix é muito utilizado para fermentações. Então, no início da fermentação, ele vai dar a quantidade de açúcar do mosto. Depois, durante a fermentação, você pode ir lendo ele. Por quê? Conforme esse açúcar for sendo transformado em álcool, a quantidade de Brix vai diminuindo. Portanto, o natural durante uma fermentação é uma queda contínua do Brix. Aí alguns modelos, né, de refratômetro de bancada. Esse é o manual. Esse é o digital. No manual você enxerga mais ou menos isso daqui, uma luz azul em cima e uma luz azul embaixo. Branca embaixo, desculpa. Então, a técnica. Primeiro passo, limpar o refratômetro com água destilada, enxugar com papel absorvente. Depois você agita a sua amostra com movimentos circulares, tá bom? Então, sempre que você for trabalhar com a amostra, você tem que agitar ela antes, tá? Coloca algumas gotas sobre o prisma, espera alguns segundos e anota. Anota o que você for lido. Se você tiver 20 graus, tudo bem. Se você tiver uma temperatura diferente de 20 graus, você tem que fazer depois a conversão através de uma tabelinha. Essa escala foi criada pelo matemático e engenheiro alemão Adolf Ferdinand Wenceslao Brix. Então, Brix era o sobrenome dele, né? Ela é muito utilizada em indústria de açúcares, de suco de frutas, importante, para vinhos, bebidas gaseificadas, na indústria do amido. Na indústria do mel. Para mel é muito utilizado Brix, melaço, compostas, né? Então, aqui é um exemplo de algumas substâncias. Refrigerante, ao redor de 10 graus Brix. Néctar, ao redor de 15 graus. Aquele suquinho que você compra no supermercado, né? Ele vem com 15% de água com açúcar, então é para dar 15 Brix normalmente. Ketchup, 35. Concentrados de suco, 45 Brix. Compotas, 63, 64. Xarope, 67. Mel, abaixo de 80. Melaço, normalmente quase 80. E depois surgiu uma escala comparável, só que utilizada mais na indústria cervejeira, que é o grau platô e o grau Balen. Bom? Mas hoje em dia não é muito utilizado, tanto o platô quanto o Balen. Mas se você vê algum livro aí, às vezes, né, livros mais antigos, traziam esses dois graus aí, grau platô, o grau Balen. Hoje em dia é mesmo o BRICS mais utilizado.
E conforme o país também, ó. Por exemplo, no Reino Unido utiliza-se a gravidade específica, a gente vai ver amanhã. Na Europa ainda utiliza o platô. Nos Estados Unidos é mais o BRICS mesmo. Às vezes o Balmé também é utilizado. A gente vai ver o Balmé amanhã também. Aí, então, por exemplo, na indústria de uva, de vinho, né? A pessoa vai lá no campo, colhe, pega uma uva, pega 4 gotas dessa uva, coloca sobre o refratômetro. Se ela deu 15 graus Brix, significa o quê? Que a sua uva, 100 gramas dela vai conter 15 gramas de sólidos solúveis, que no caso é praticamente açúcar. Então, através disso, ela vê, não, essa uva aqui já está boa, já está madura. Pode ser utilizada, tanto para fazer suco, quanto para fazer vinho, quanto para comercializar a uva de mesa. É utilizada em diversos alimentos, né? Ah, tá, e aqui é aquela correção que a gente viu lá, ó. Então, se você trabalhar a 20 graus, não precisa corrigir. Bom, aquele exemplo, ele trabalhou a 25 graus, então teve que aumentar 0,38. Se ele trabalhasse a 28 graus, ele tem que aumentar 0,62. E assim vai. Quanto maior a temperatura, maior tem que ser essa adição. O fator. Tudo bem? E o mesmo para temperaturas abaixo de 20. Então, se você trabalha aí, sei lá, com 18 graus, você diminui 0,14. Trabalhar a 15 graus, você diminui 0,36. Trabalhar a 14 graus, então por isso que o ideal é ler sempre a 20 graus. O resultado é bem próximo da quantidade de sólidos dissolvidos, né? Que se tiver alguma impureza, não vai ser afetada pela tensão superficial dos líquidos. Com relação ao hidrômetro, o hidrômetro a gente vai ver amanhã, ou seja, densímetro, com relação ao densímetro. Qual é a vantagem? No BRICS, você utiliza 4, 5 gotas. No densímetro, você tem que encher o seu densímetro. Entendeu? Amanhã você tem que encher uma pipeta, né? Normalmente com 200 ml, 500 ml, normalmente 200, né? E aí você perde essa amostra, uma quantidade grande de amostra. No BRICS, utiliza apenas gotas, algumas gotas, né? Então, a pessoa vai lá no campo, medir uma laranja, leva o BRICS, o refratômetro, pinga apenas 4 ou 5 gotas, já está feito. E se ela quisesse medir no densímetro, pode? Pode medir no densímetro. Só que daí ela tem que encher uma proveta de 200 ml. Então ela tem que pegar, sei lá, umas 30 laranjas, ficar espremendo a laranja até ela ter um suco suficiente para encher uma proveta. Então a grande vantagem do BRICS é essa, só 3 a 4 gotas da amostra. Além dos exemplos já citados, né, o mais conhecido é utilizado para medir mel, para medir se a sua fruta está madura, seja uma uva no campo, seja uma cana de açúcar. Você vai lá no campo, leva uma faquinha, tira aí 5, 6 gotas da sua cana, pinga em cima do refratômetro e vê se está boa, se não está boa. Ou seja, vê a quantidade de açúcar nela, né? Mas também é utilizado em indústria de leite, para ver a quantidade do álcool na água, proteínas em soluções aquosas, para ver a salinidade do mar, compostos aromáticos em hidrocarbonetos, ácidos graxos livres nos sabões, enxofre em borracha, óleos saturados em gorduras e óleos vegetais, na indústria de lubrificantes, na indústria automotiva, por exemplo, para você ver a quantidade de água na bateria do seu carro,
para ver lubrificante, para ver também óleos em motores. É utilizada para uma infinidade de coisas, né? Então, esse é o BRICS. Esse aqui é o refratômetro portátil. E a gente vai ver aí, nesse exemplo, ele fez algumas análises aí de BRICS, tanto de refrigerante quanto de suco. Um minuto só para eu calibrar esse computador aqui. Peraí. Pilhas, baterias, ele é todo analógico. A luz... Nós vamos apresentar um equipamento simples e barato, mas muito útil para analisar várias substâncias, que é o refratômetro portátil. Esse equipamento custa menos de R$100 e ele é um equipamento ótico que não usa pilhas, baterias, ele é todo analógico. A luz passa por ele através dessa tampa e encontra um prisma que direciona os raios para dentro do equipamento. Dependendo do ângulo que a luz entra, ela atinge uma região de uma escala que o aparelho tem, e essa escala você pode deslocar ela para cima ou para baixo, se você apertar um parafuso de calibração do aparelho, e quando essa luz entra, você observa uma região dessa escala sendo iluminada. E você vê isso através dessa lente que você coloca no olho, como se fosse uma luneta. Então, se não tiver... Então, ele vai explicar aí, é o seguinte, ele é sempre inclinado aqui, tá bom? Então, primeiro passo, coloca a água aqui. Colocou a água, você vem aqui e calibra ele. Aqui tem um parafusinho. Você vira para cima ou para baixo. Então, como é água pura, a gente vai fazer sempre com relação à água pura, você calibra ele para ele dar exatamente no 0 grau. Então, pinga a água, vira esse parafusinho até ele dar 0 grau aqui, tá bom? Detalhe, aqui você vai fazer o seu foco. Então, você pode virar esse botão aqui como se fosse no microscópio. Esse botão aqui, você vira ele. Colocou a água até dar 0 graus. Então, você vai fazer o seu foco aí. Pessoa que tem miopia, tem astigmatismo, tem algum outro problema, não vai conseguir ver igual ao outro que não tem miopia, certo? Tudo bem, feito isso, você calibra ele aqui para 0 graus. Esse vidro aqui, a gente vai ver daqui a pouco, ele levanta e baixa. Então, você levanta esse vidro, pinga aqui a sua solução, baixa o vidro, e aqui ele vai ter essa escala aqui onde você consegue ler. Se for uma solução com 20%, ele vai dar aqui no 0,2. Se for uma solução com 30%, ele vai dar aqui. Ele vai explicar aí direitinho. Não é nada no aparelho, a luz entra e atinge o fundo da escala. Fica bem pertinho do início dela, mas você não observa nada. Se você olha nele, vai ver essa escala toda em azul, porque o fundo do aparelho é azul. Agora, se você colocar água destilada em cima do prisma, a água desvia a luz, através de um fenômeno que é chamado de refração. Esse desvio acontece porque a velocidade da luz na água pura é diferente da velocidade da luz no ar. E essa diferença de velocidade gera um ângulo na direção de propagação da luz, e o desvio que essa luz sofre, se for provocado por água pura, faz com que ela ilumine o 0 da escala. Se por acaso você colocar água destilada e não tiver no 0 da escala, é só você apertar ou desapertar esse parafusinho para forçar o resultado a ser 0. E é exatamente desse jeito que você calibra esse aparelho. Mas o mais interessante é que quando nós colocamos no prisma uma solução aquosa desconhecida, ela desvia a luz num ângulo maior do que o da água pura. E aí você pode ver que uma parte maior da escala fica iluminada, ou seja, fica branca. Interessante é que a quantidade de substâncias dissolvidas na água é proporcional a esse desvio. Então, a propriedade físico-química que esse aparelho mede é o índice de refração, por isso que ele é chamado de refratômetro. Para colocar uma amostra nele, você levanta essa tampa e coloca bem em cima desse prisma aqui. Você não gasta mais do que umas 10 gotas para fazer essa análise. Depois fecha a tampa para ela formar um filme de líquido, que é o que nós analisamos, e nós vamos mostrar isso na prática de forma bem detalhada. Nós compramos um refratômetro que analisa de 0 a 32 Brix, que é o mais comum aí que você encontra no mercado. Uma coisa bem importante para entender o que nós vamos fazer é saber o que é Brix. Brix é uma escala de concentração em porcentagem massa-massa de sacarose. Só isso. Quer dizer que é uma escala em que a cada 1 grau você tem 1 grama de sacarose
para cada 100 gramas de solução. Por exemplo, se você tem 16 graus Brix, então você tem uma solução que tem 16 gramas de sacarose para cada 100 gramas de solução, que é a mesma coisa de dizer que uma solução foi feita com 16 gramas de açúcar e 84 gramas de água. Se você olhar lá dentro do equipamento, vai ver essa escala dele, que está em Brix. Mas nós vamos entender uma coisa aqui. Esse equipamento mede, na verdade, o índice de refração. E ele relaciona esse índice de refração com o grau Brix. Então, existem tabelas de conversão aqui que faz essa relação entre Brix e índice de refração. Eu estou te dizendo isso porque você pode analisar outras substâncias nesse equipamento e depois converter a leitura que você fez para o índice de refração, que é um dado universal. Nessa tabela, dá para reparar que 0 Brix corresponde ao índice de refração de 1,3330 e 32 Brix, que é o limite que o equipamento detecta, corresponde ao índice de refração de 1,3847. Então, essa é a faixa de trabalho do equipamento. Muitas misturas aquosas, como água e etanol, ou água e ácido sulfúrico, têm a sua composição em função do índice de refração. Você pode pegar, por exemplo, um refratômetro desse. Então, se você estiver trabalhando com uma mistura que só tem água e etanol, também você consegue ver a concentração do etanol na água, certo? Porque daí essa outra tabelinha aqui. A tabela normal é concentração de sólidos solúveis. Por exemplo, quando você trabalha com mel, a gente sabe que o único sólido solúvel do mel é o açúcar. Então, já a gente vê automaticamente. Não é uma coisa exata, mas é muito próximo da exatidão. Se você estiver trabalhando com, por exemplo, aquelas coisas de bateria, aquelas águas de bateria para fazer bateria lá, só vai ter água e diluído, ácido sulfúrico diluído em água. Então você consegue ver também, ó. Tem uma tabelinha que já converte diretamente o índice de refração para a concentração do ácido sulfúrico. E colocar uma solução de álcool 70%. Você vai ver que o aparelho vai indicar por volta de uns 21 Brix, e olhando na tabela, dá para ver que isso corresponde a um índice de refração de aproximadamente 1,3652. Olhando a tabela do etanol, nós vemos que isso realmente significa que o álcool é 70%. Então, veja o seguinte, nós estamos gastando quase 3 minutos de vídeo para explicar que você não precisa ficar limitado às soluções de açúcar, porque basta consultar essas tabelas na descrição do vídeo para efetuar essas conversões de unidade. Você pode fazer a medida de praticamente qualquer mistura ou substância que esteja na faixa de trabalho que nós mostramos. Eu só te sugiro não trabalhar com soluções muito concentradas de ácidos, bases ou solventes que dissolvam borrachas ou plástico para o seu equipamento durar mais tempo. Então, para começar a usar o equipamento, nós vamos colocar água destilada nele. Aqui eu estou usando água de torneira mesmo, mas para deixar bem claro, o correto é a água destilada, principalmente uma calibração importante como essa. Se você espalhar as gotinhas de água, fica fácil formar um filme de líquido em todo o prisma. O objetivo aqui é formar um filme uniforme depois de abaixar a tampa em cima do prisma. Aqui eu estou deixando o refratômetro reto para poder filmar. Aí fica mais fácil as gotas escorrerem. Mas se você puder segurar de um jeito que o prisma fique plano, é muito mais fácil de fazer essa aplicação. Se você tampar e não formar um filme uniforme, fica mais difícil de observar os resultados, principalmente se sua amostra for colorida. Só para ilustrar, olha a área que ficou sem líquido aqui. Já aqui, só essa parte ficou com líquido. Então, nós vamos mostrar novamente como se faz da forma correta. Mesmo com água de torneira, nós obtivemos um 0 na escala. Então, ficou tudo ok. Aqui é uma imagem que nós fizemos da ocular do refratômetro diretamente na lente objetiva de 35 milímetros. Não é fácil fazer essa captura e a imagem não fica 100%, mas pelo menos fica bem evidente o valor que nós observamos. Para poder limpar o refratômetro, você deve usar um papel higiênico mesmo, aqueles de folha dupla. Você não precisa ficar sem graça de usar papel higiênico não, viu? Ele é bem melhor e mais barato do que qualquer outra opção, além de ser bem macio e assim não correr risco de riscar o prisma. Você faz um movimento leve e pronto. Esse mesmo procedimento nós fazemos para secar cubetas de quartzo para espectrofotômetro, ou seja, coisas bem sensíveis, então você pode ficar bem tranquilo que é o que há de mais adequado. Ele é, inclusive, bem melhor do que aquele paninho que acompanha na caixa desses equipamentos.
Além do prisma, você deve secar também a tampa e alguma outra parte que eventualmente possa estar molhada. Então, para ilustrar e checar essa calibração dele, nós vamos preparar 4 soluções de sacarose nas concentrações de 5, 10, 20 e 30%. Aqui eu nem estou usando um agitador magnético, você pode agitar manualmente e depois que dissolver tudo, já está pronto para testar. Essas soluções muito concentradas, a dissolução demora um pouco, fica meio amarelada e às vezes precisa guardar um tempinho para sair essas bolhas. Depois você pode colocar direto isso no refratômetro, mas se você usar uma pipeta de Pasteur fica tudo bem mais organizado. Inclusive vem uma junto com o equipamento, mesmo esses comprados na China ou no Mercado Livre, como foi o caso desse. Eu costumo colocar 4 gotinhas e depois fechar a tampa. Se você gastar ou errar mais, vai gastar no máximo umas 10 gotas. Uma curiosidade é que 10 gotas tem um volume de meio ml somente, então esse tipo de medida gasta um volume muito pequeno de material. Muita gente pergunta por que as concentrações são apresentadas em massa-massa, sendo que quando nós estudamos, esse é um dos tipos menos trabalhados num curso de graduação. E a razão é muito simples. Na indústria, você pode preparar essas soluções todas usando uma balança. É só pesar a massa do que você precisa dissolver e depois completar o volume com água para o tanto que você precisa. Assim, você não precisa usar um balão volumétrico para fazer a solução, você não mede o volume com uma pipeta ou com uma proveta. Enfim, você elimina um monte de vidraria e material típico e mesmo assim prepara a solução de uma forma correta. Nesse caso, a precisão da concentração fica em função da sensibilidade da balança. Nós obtivemos um resultado bem em cima da marca dos 5 BRICS, que foi interessante. Só para deixar claro que nós usamos água de torneira em todos os procedimentos desse vídeo, mas é óbvio que não é o ideal, principalmente se o seu objetivo for fazer uma análise química, como é o caso. Vamos então lavar o prisma e a tampa? Antes nós não lavamos porque tínhamos colocado só água. Você passa água em abundância, mas delicadamente nessas partes sujas. Aqui eu estou usando uma outra pipeta de Pasteur de plástico limpa para colocar essa água. Você não pode colocar ele direto na água corrente, porque esses equipamentos não têm uma vedação muito boa, e aí ele pode ficar embaçado ou enferrujar internamente. Aqui eu estou mostrando com todo o cuidado possível, mas muitos profissionais levam esse equipamento até para o campo, para medir, por exemplo, o teor de BRICS em uma cana de açúcar lá no meio do canavial. Depois eles limpam aquilo tudo com a camiseta mesmo e já vai fazer outra medida. Tem cervejeiro artesanal que joga o mosto quente entre 45 a 70 graus direto no equipamento. Mas se você tiver paciência e calma, você usa esse equipamento por muitos anos e sem ele dar problema, tendo resultados bem confiáveis, conforme nós vamos ver. Aqui nós vamos analisar o restante das soluções de sacarose. Sem contar que ele tem que trabalhar a 20 graus para ter uma medida exata, 20 graus Celsius. Um minutinho só que perdeu o som de novo. Espera aí. Um minuto. Agora, se fosse um suco de fruta bem concentrado, que é muito colorido, seria complicado analisar colocando só uma parte da amostra desse jeito, porque você não consegue ver muita nitidez entre a linha de separação entre a parte azul e a branca do equipamento. Às vezes na filmagem parece que é um pouco difícil ver o valor que o aparelho apresenta, mas fazendo isso pessoalmente você consegue enxergar bem rápido esse resultado. Nós vamos testar também qual que seria a concentração de açúcar desse líquido aí bem conhecido. Essa é a Coca original. Eu vou colocar ela em um becker, principalmente porque o gás que tem nela interfere muito na medida. Se ficar na lata, demora muito para sair o gás. Uma certa vez, um colega meu me deu uma sugestão muito interessante. Ele disse que para você tirar o gás da Coca-Cola bem rapidamente, basta você colocar ela em um banho ultrassônico. E nós vamos testar também com a Coca sem açúcar. Para fazer esse teste aí, é preferível que ela esteja na temperatura ambiente. E o problema de abrir uma Coca-Cola em temperatura ambiente é esse aí. No nosso caso, eu vou deixar esses 2 beckers abertos por 24 horas. A Coca-Cola sem açúcar perde gás muito mais rápido do que a original. Eu acho que isso tem a ver com a viscosidade que o alto teor de açúcar gera na Coca-Cola original.
Nós encontramos 10,2 Brix, que significa 10,2 gramas de açúcar em cada 100 gramas de Coca-Cola. Na tabela que nós apresentamos, mostra que a densidade dessa solução é de aproximadamente 1,04 gramas por ml. Isso, então, quer dizer que cada 100 ml de Coca-Cola tem 10,6 gramas de sacarose. A porção de Coca-Cola que consta nas informações nutricionais é 200 ml, então nós multiplicamos esse valor por 2 e obtivemos 21,2 gramas de sacarose para cada dose de 200 ml. E olha que interessante, no rótulo consta que ela tem 21 gramas de açúcares. Tem muito rótulo que coloca isso como carboidrato, que no caso da Coca-Cola, como qualquer outro refrigerante, o carboidrato é praticamente a própria quantidade de açúcar. No caso da Coca-Cola sem açúcar, nós tivemos um valor de 0,2%. Não foi exatamente zero, mas foi bem na primeira linha, que corresponde a 0,2 Brix. Claro que isso está dentro do erro do equipamento, mas considerando isso, é razoável admitir que a densidade da solução seja 1 grama por ml mesmo, e que então existe 0,2 gramas de sacarose para cada 100 ml de Coca-Cola sem açúcar mesmo. Para a porção dessa Coca-Cola, que é de 220 ml, nós teríamos 0,4 gramas de sacarose. Como esse é um produto que alega não ter açúcar, provavelmente algum adoçante artificial seja responsável por gerar esse índice de refração que nós detectamos aqui. Ou ainda pode ser que seja um erro em função da precisão dele, que é aproximadamente mais ou menos 0,2 Brix mesmo. Além disso, a Coca-Cola até poderia colocar essas 0,4 gramas e escrever o teor de carboidrato no rótulo como zero. Isso porque a legislação brasileira permite que até meia grama de carboidrato por porção seja considerado como um alimento definido como zero carboidrato, ou do tipo não contém carboidrato. E o açúcar é um carboidrato, então enquadra nisso aí. Mas eu quero mostrar esses desvios do valor esperado com uma amostra mais interessante para isso, que seria o suco Clyde. Aqui nós temos um suco sabor abacaxi. Esse Clyde é descrito como sem açúcar, então vamos confiar nessa informação. Ele é um pó, no saquinho diz ter 8 gramas, mas aqui deu 9 gramas. Isso está certo também, porque muitas empresas colocam uma informação, mas aí acaba vindo um pouquinho além do rótulo. É que pela lei, se tiver escrito uma quantidade, pode vir até um pouco mais, mas nunca menos. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor menciona sobre essa responsabilidade dos fornecedores de produto. E no capítulo 7 da Resolução 1 de 82 do Inmetro, diz sobre as penalidades sobre isso. Então, tudo aqui vai ser calculado para essas 9 gramas. Nós colocamos a amostra no equipamento conforme já mostramos e fechamos. Nós encontramos 7,4 gramas de açúcar. E se o suco diz não ter açúcar, que substância poderia gerar então toda essa refração de luz que nós observamos? Bem, olhando os ingredientes desse suco, nós vemos que o primeiro, normalmente o primeiro é o que está em maior quantidade no produto, mas nem sempre isso é seguido. O primeiro é maltodextrina, que é um dos componentes responsáveis pela sensação doce do suco. A maltodextrina é um oligômero de glicose que tem entre 5 a 10 moléculas de glicose ligadas entre si. E nesse caso, ela vai apresentar um índice de refração muito parecido com o da glicose. Aliás, o índice de refração da sacarose, da glicose, da frutose, por consequência do açúcar invertido, da maltodextrina, da maltose e do manitol, é praticamente idêntico. Então, as amostras com esses açúcares, ou mistura deles, elas vão comportar praticamente da mesma forma no refratômetro. Você pode ver esses valores no CRC Handbook of Chemistry and Physics. A edição que eu consultei foi a 85ª. No rótulo desse suco, mostra que ele tem 0,6 gramas de carboidrato para cada 1,6 gramas de produto. No nosso caso, nós usamos 9 gramas de produto, então deveríamos ter só 3,4 gramas. E aqui nós detectamos praticamente o dobro, foi 7,4 gramas. A diferença foi muito grande e não poderia ser um erro do nosso procedimento, ou então do nosso equipamento. Então, como nós podemos explicar essas 4 gramas a mais? Antes de falarmos mais sobre isso, uma informação interessante é que eles escrevem que no suco tem 0 gramas de açúcar. E, infelizmente, eles podem. Na legislação brasileira, só é considerada açúcar se for uma substância que tenha monossacarídeos ou disacarídeos, e não um oligômero. Isso está nas definições do que é açúcar para a Anvisa. Mas, retornando às considerações sobre esses 4 gramas a mais que nós determinamos, vale lembrar que, além da maltodextrina, esse suco tem ácido cítrico, junto com um pouquinho de açúcar do próprio suco de abacaxi desidratado. Esses são os responsáveis por esse desvio. Nós vamos falar sobre o ácido cítrico um pouquinho adiante para explicar isso melhor. Mas antes disso, vamos testar como seriam os resultados de um suco em pó com açúcar mesmo. Então, nós preparamos esse suco Tang sabor abacaxi. Cada envelope descrevia o conteúdo como 25 gramas
e nós verificamos que tinha 27 gramas. Então, colocamos água até obter uma massa de 100 gramas. Então, solubilizamos tudo com agitação. Esse suco aqui ficou bem viscoso, o que significa que ele deve ter muito espessante. Isso altera um pouco a medida do índice de refração, porque, na verdade, qualquer coisa dissolvida já aumenta a refração da luz. Nós detectamos 24,2 gramas de açúcar e um sachê de 27 gramas. As informações nutricionais do suco Tang são referentes a uma porção de 5 gramas. Então, seguindo essa proporção, nós teríamos 4,5 gramas. No envelope diz haver 3,7 gramas de açúcar. Então, olhando os ingredientes do suco, dá para ver que o segundo da lista já é a maltodextrina. E então, nesse caso, é melhor olhar a quantidade de carboidratos do rótulo, porque, como nós já dissemos, a maltodextrina tem o índice de refração dos açúcares, porque, de fato, ela é formada por açúcar. Então, dos 4,5 gramas que nós detectamos, 4 já estão claros que foram o açúcar e a maltodextrina. Já o restante, é só você observar que o ácido cítrico está dentro dos 5 primeiros ingredientes desse produto. Para explicar melhor essa questão da interferência do ácido cítrico nas medidas do índice de refração, vamos analisar o teor de Brix, então, de uma laranja pera-rio dessas comuns e de um limão Tahiti. Cortando uma laranja na hora do experimento, e olha que essa foi uma laranja meio verde, ela nem devia estar muito doce. E verificamos que estava apresentando um teor de 7,2 gramas de açúcar em 100 gramas. Se você for ver as informações nutricionais da laranja, e nesse caso aqui eu te recomendo entrar nesse site da Unifesp, porque as informações dele são provenientes do padrão de referência nacional da base de dados de nutrientes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é uma base de dados muito confiável. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. Aqui, olha que interessante, a quantidade de monossacarídeos da laranja é 9,35 gramas e a nossa ficou em 7,2 porque ela estava meio verde mesmo. Essa variação é normal de fruta para fruta. Isso aí até na hora de consumir uma laranja dá para perceber o quanto elas variam em açúcar mesmo. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que nesse caso você não pode olhar o teor de carboidrato dessa tabela, porque no teor de carboidrato eles somam os monossacarídeos com a fibra alimentar, que é fibra insolúvel, e elas não alteram o índice de refração do equipamento. Aliás, a fibra insolúvel nem está presente naquelas gotinhas que nós colocamos, que foi só mesmo o caldo da laranja. Agora, se fizermos a mesma coisa com o limão Tahiti, o mesmo procedimento, cortamos na hora e já usamos, colocamos só as gotas, ele foi espremido igual a laranja, tudo igual. Olha que interessante o valor em Brix que nós encontramos, 7. Então, será que o limão tem quase o mesmo tanto de açúcar que a laranja? Vamos olhar a tabela do site da Unifesp para o limão e olha isso, a quantidade de monossacarídeos do limão é baixa, mas se você for olhar os carboidratos, aqui está 6,9, o nosso deu 7. E olha que aqui não está incluso o valor da fibra alimentar, porque a gente conseguiu consultar para o suco de limão somente. Então, do 6,9, o nosso deu 7. Então, primeiramente, já mostra que está tudo certo com a nossa medida. Mas o que, afinal de contas, fez com que o nosso limão tivesse um índice de refração tão alto? E a resposta é o ácido cítrico. Esse artigo aqui é do Brasil e mostra que o limão Tahiti tem no mínimo 5% de ácido cítrico. Isso é muito, talvez das frutas comuns seja a que mais tenha. Na análise que eles fizeram, e ela está até na tabela 1, foi detectado 6% de ácido cítrico no limão analisado. Então, se nós diminuirmos os 7% que nós observamos no refratômetro por 5%, que é a mínima contribuição que possa ter vindo do ácido cítrico, nós vamos ver que o nosso limão tem, então, 2% de monossacarídeos. No site da Unifesp indica 2,52%, mas aí essa diferença já está em função da safra, da colheita, da irrigação da planta e outros fatores que não vêm ao caso agora. Outra coisa, nós só podemos fazer essa diferença de 7% de Brix menos 5% de ácido cítrico direto assim, porque o ácido cítrico também tem um índice de refração muito parecido ao dos açúcares. Ele não é idêntico, claro, mas se aproxima bastante. Então, nesse caso, nós podemos simplificar para uma subtração mesmo. Essa tabela aqui mostra o quanto o índice de refração do ácido cítrico é parecido com o da sacarose.
principalmente nas concentrações mais baixas. Claro que não é só o ácido cítrico que interfere nessas medidas para os sucos, mas ele é um aditivo bem comum e é usado em quantidades maiores do que os outros, e ele refrata a luz tão bem quanto a sacarose. Agora vamos dar um exemplo de uma determinação que sai um pouco do eixo dos açúcares, e vamos então usar esse refratômetro para determinar o teor de álcool nessa vodka Absolute aqui. Esse teste é bem rápido, nós só colocamos o conteúdo direto no refratômetro. Como o nosso refratômetro dá o resultado em Brix, nós precisamos converter para o índice de refração e depois conferir a concentração na tabela. A forma mais correta de se falar esse resultado seria: a vodka testada apresenta um índice de refração equivalente ao de uma solução de sacarose com concentração 13,4 Brix. Se você falar isso, você vai estar usando a melhor linguagem química possível, porque, afinal de contas, essa vodka não tem 13,4 Brix. Ela só refratou a luz do mesmo jeito que uma solução 13,4% de sacarose refrataria. Então, olhando nas tabelas de conversão, nós vemos que 13,4 Brix corresponde ao índice de refração de 1,3535 a 20 graus Celsius, que, convertendo mais uma vez na tabela do etanol, corresponde a uma concentração de 30% massa-massa, que é a mesma concentração de 36,2% em volume, que é o mesmo grau GL. Como nós usamos uma vodka já usada, porque ela já estava só pela metade do conteúdo, pode ser que parte do etanol tenha se evaporado e por isso nossa determinação mostrou um pouco menos do que o indicado no rótulo dela, que seria 40% em volume. Uma dica muito importante: se você for medir soluções voláteis no refratômetro, como essas misturas de etanol, você deve colocar ele rapidamente e já medir, porque se você demorar, certa parte evapora e a mistura que você queria analisar já não tem a mesma composição original. Infelizmente, esse vídeo ficou longo, mas nós pelo menos tentamos abordar várias possibilidades de uso e aplicação desse refratômetro, principalmente porque ele é barato e, em muitos casos, bem eficiente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que ficaram. Então, um detalhe, em frutas cítricas, você tem interferência do ácido cítrico, tá? Em solução que já acabou de fermentar no vinho, você tem interferência do álcool, tá bom? Então, o Brix é um indicativo. Para mel, excelente. Para o caldo de fruta, de cana-de-açúcar, excelente, tá bom? Mas para algumas outras, por exemplo, para suco de laranja, para suco de limão, você tem essa interferência do ácido cítrico. Então, daí você tem que fazer o quê? Se quiser saber o teor de açúcar, fazer o Fehling. Lembra lá do Fehling. Fehling A, Fehling B, até o azul ficar vermelho tijolo. Aí você tem que fazer todo aquele procedimento. O refratômetro é excelente, mas tem que ter essa consciência que alguns produtos ele dá essa alteração, porque na água o ácido cítrico interfere, a água interfere. Agora esse daqui é como utilizar, já é algo. HI 96811. Cada instrumento é fornecido com pilha de 9 volts, manual de instrução. Calibração. A calibração deve ser realizada diariamente, antes de retirar medidas, depois de substituir a pilha ou entre uma longa série de medições. Pressione o botão OFF ou ON e o visor mostrará brevemente duas telas: porcentagem de carga restante de bateria. Quando o LCD exibir traços, o equipamento estará pronto. Usando pipetas de plástico, preencha a célula de medição com água destilada ou desionizada. Verifique se a lente está completamente coberta. Nota: se a amostra 0 está sujeita à luz intensa, como luz solar, cubra a célula de medição com a mão ou com um sistema para produzir sombra durante a calibração. Pulse a tecla 0. Após alguns segundos, o instrumento é calibrado no visor, indicando 0,0. Absorva suavemente o padrão de água 0, com um papel absorvente macio. Tome cuidado para não arranhar a superfície do prisma. Limpe a superfície completamente. O instrumento estará pronto para medir a amostra. Medição.
Verifique se o instrumento foi calibrado antes de tomar medidas. Limpe a superfície do prisma, situado na parte inferior da célula de medição. Assegure-se de secar completamente a unidade de medida. Usando pipetas de plástico, por gotejamento, derramar a amostra na superfície de prisma. Preencher totalmente a cavidade. Nota: se a temperatura da amostra difere significadamente da temperatura do instrumento, espere aproximadamente 1 minuto para alcançar o equilíbrio térmico. Pressione a tecla Read, leitura, e o resultado é exibido. Nota: o indicador ATC irá piscar e a compensação automática de temperatura é desativada. Se a temperatura ultrapassar 40 graus Celsius, retire a amostra da célula de medição com um papel absorvente macio. Usando uma pipeta de plástico, lave o prisma e a amostra com água destilada ou água desionizada. Secar com papel absorvente macio. O instrumento está pronto para a próxima amostra. Nota: quando não estiver usando o instrumento, verifique se a célula de medição está limpa e seca. Esse, vou dizer aí, eletrônico, né? Pode-se dizer assim. Qual a vantagem dele? Ele já compensa para 0 graus. Ou seja, você está trabalhando a, sei lá, 18, 17 graus, você já faz uma compensação, ele automaticamente já lê como se tivesse a 20 graus. A desvantagem dele é que gasta pilha, tem que estar sempre utilizando pilha mais sensível, né? O de bancada, não. O de bancada, você simplesmente acrescenta a amostra. A desvantagem do de bancada é que ele não lê a 20 graus. Você tem que lembrar de colocar na tabela, né? Fazer uma medida, ver quanto está a sua temperatura, se tiver 18, 17, 21, 22, 23, não tem problema. O problema é se tiver 30, 35, daí dá uma diferença grande. Daí tem que pôr na tabelinha para fazer a compensação. O digital já transfere a amostra para 20 graus. Perdeu o áudio. Eu não posso ficar falando, pessoal. Toda vez que eu falo, ele perde o áudio, viu? Nada mais. Tem que deixar só ele... Simplesmente a hora que eu falo, ele perde o áudio. Dessa fruta. Ela até que tem a coloração bonita, pessoal. Tá um pouquinho verde ainda. Então aí ele vai fazer de alguns... Vai ser esse brix aqui. Nossa. 8.8, pessoal. Esse foi o teor de brix que eu encontrei nessa laranja aqui, ó. Que aparentemente tá mais verde, correto? Eu vou limpar isso aqui agora. E vou cortar aquela laranja mais madura que tá aqui do lado. Também a folha murcha, tá com a cor mais bonita do que a outra, tá mais madura, né? E a gente vai saber aqui o teor de brix dessa laranja aqui. Olha só o brix dessa fruta que tá madura, pessoal. 11.6. É um brix muito bom, né? Acima de 10 já é um brix aceitável, no caso, né? 11.6 é ótimo, é excelente, entende? Então, eu uso esse refratância aqui da marca Tago, né? E tem o analógico também, né? O analógico você coloca aqui nessa lâmina dele aqui. Então, a gente espreme um pouquinho aqui e fecha a lâmina dele. E olha aqui, pessoal, tipo como se fosse uma luneta, né? Aqui você vai... Só que o pessoal de casa acho que não vai conseguir enxergar, né? Mas ele é quase tão preciso quanto o digital, pessoal. Eu uso mais o digital, né? O digital eu tenho, assim, eu tenho encontrado mais, como é que eu vou dizer, mais precisão no digital, né? Além de ser mais prático também, né? Mas esse aqui também funciona igual, viu, pessoal? Né? É isso aí, pessoal. Um abraço.
a laranja madura deu 11,4 e tem mais açúcar, obviamente, do que a verde. A verde tinha dado 9, se eu não me engano. Então, pessoal, vou fazer um vídeo aqui hoje com o refratômetro. Eu tenho aqui o refratômetro digital e tenho o analógico, né? Seria, no caso, para medir o Brix, né, independente do tipo de bebida, né? Ou seja, suco, qualquer líquido, né? Para a gente saber qual o teor de doçura. O Brix, no caso, é os sólidos solúveis, né? Hoje eu tenho aqui duas laranjas. A laranja, na verdade, tem a mesma variedade de laranja aqui, né? Só essa aqui é diferente, né? Eu tenho duas folhas murchas aqui, só que uma está mais verde e a outra está mais madura, correto? Então a gente vai medir o Brix de cada uma. Vou cortar essa aqui agora para vocês verem. Tem uma coloração boa até. Vou pingar aqui no refratômetro. E vou apertar aqui para ver qual que é o Brix dessa laranja. Se o nosso cameraman aqui aproximar, ele vai mostrar para vocês, ó, 8,9, gente. 8,9 é a doçura dessa fruta aqui, certo? Eu vou limpar isso aqui e vou medir da próxima laranja, que está do lado dela ali, que é uma folha murcha também, mas ela aparenta estar mais madura. Então, vamos deixar essa aqui de lado. Eu vou cortar agora essa folha murcha, para vocês darem uma olhada como é que está a coloração dela. Ó, já muda um pouquinho, está mais viçosa, mais bonita. Agora vamos ver quanto de doçura tem essa fruta aqui, essa folha murcha. Aqui. 10,6, pessoal. Olha a diferença que deu de uma laranja verde para uma laranja madura, né? Um Brix acima de 10 já é um Brix muito bom, né? Aqui o analógico... 8,9 a verde, 10,6 a madura. Aqui, porque a gente pinga aqui nessa lâmina, a gente coloca assim, ó. Eu coloco a laranja aqui, o suco da laranja, fecho essa paletinha dele aqui e vou olhar aqui, no caso, né? Vamos ver se dá para vocês verem aí. Acho que não vai dar para ver muito bem, não, pessoal, para focar aqui. Mas enfim, você olha aqui e aqui vai te dar o teor de Brix também, da mesma maneira que o digital. A única coisa que eu acho que o digital tem mais precisão do que o analógico, creio eu, né? Eu entendo um pouco sobre o refratômetro, mas até onde eu sei, ele tem... Aí em café? Do crescimento do ramo ao momento da colheita pode levar até 2 anos. Da florada até ter um fruto totalmente formado, são cerca de 300 dias para a espécie canéfora. É muito investimento da planta, do produtor, para chegar nesse momento tão aguardado que é a colheita do café. E justamente esse é o momento em que o produtor precisa extrair o máximo que a planta tem para expressar, tanto em rendimento quanto qualidade. E aí vem a grande pergunta: qual seria o momento ideal de colher os frutos do café? Tecnicamente falando, o momento ideal de colheita do café seria quando a planta tem 80%, pelo menos 80% dos seus frutos no padrão cereja, frutos maduros. Mas a principal forma de avaliar isso é pelo aspecto visual das plantas e frutos. Só que nós sabemos que isso é um método muito subjetivo. E nem sempre um fruto que aparenta estar maduro, realmente ele atingiu o pico da sua doçura, de todos os constituintes que formam o grão e o fruto, e que vão dar todas as características do café. Então, hoje nós vamos falar sobre um equipamento, uma tecnologia que pode ajudar muito o produtor no momento da tomada de decisão.
Essa tecnologia seria o uso da leitura indireta dos sólidos solúveis dos frutos cereja para medir o seu Brix. O Brix nada mais é que os sólidos solúveis que, em sua maioria, são os açúcares redutores, não redutores, que existem nos frutos. E esses açúcares, eles são muito importantes para dar sabor, aroma e mesmo o tom marrom caramelizado da bebida de café, que tem essas características que nós conhecemos. E quanto mais doce, quanto maior o índice de Brix, maior a probabilidade do seu café atingir altas notas. Esse é um exemplo de um brixômetro. Nesse caso, ele é digital. E nós vamos falar um pouquinho de como utilizar esse equipamento no campo. A pesquisa tem indicado que realmente o brixômetro ou refratômetro é uma ferramenta excelente para subsidiar o produtor acerca do momento ideal da colheita. Entretanto, é preciso alertar o produtor para que ele tenha um conhecimento amplo acerca da relação entre sólidos solúveis e qualidade. Por quê? Os sólidos solúveis variam espacialmente e temporalmente na lavoura são influenciados pela genética, pelo ambiente e pelo manejo. Então, é necessário que o produtor faça um acompanhamento da lavoura e forme um banco de dados para poder, assim, utilizar como um subsídio ideal para o momento da colheita. Uma outra dica é, nós percebemos nas pesquisas que os Brix do início da safra para a mesma planta têm valores diferentes dos Brix do final. Eles tendem a ser mais altos. E nós sabemos que existe uma relação entre cafés especiais e Brix altos. Quase todos os cafés especiais têm origem, têm frutos com alto teor de sólidos solúveis. Entretanto, o alto teor de sólidos solúveis não é uma garantia de cafés especiais, porque existem muitos outros fatores que podem estar influenciando nesse café. Então, uma recomendação que nós damos para o produtor é, quando você colher, principalmente aquele que faz a coleta seletiva, não misture, ainda que venha de uma mesma planta, do mesmo talhão, não misture os lotes do início da safra com os lotes do final da safra. No campo, o uso do brixômetro é extremamente simples. O cafeicultor precisa percorrer a lavoura, selecionar os frutos, os quais ele deseja analisar. Ele vai comprimir esses frutos para obter o líquido da polpa e efetuar a leitura de Brix, que nada mais é do que uma leitura indireta dos sólidos solúveis desses frutos. Cerca de 85% dos constituintes dos sólidos solúveis são açúcares. Aqui ele faz uma correlação com densidade. Densidade a gente vai ver especificamente amanhã, tá? Uma dúvida aí Mas eu sei, acho que Dailson Silva, o nome dele. Sobre o Brix aerômetro, beleza? Aqui tá. Meu aerômetro, tá vendo, gente? Ele é de... Esse aqui meu aqui, ó. Ele mede de 0 a 30. Tem uns que mede de 10 a 20. Tem uns que mede de 20 a 30. Tem um outro aqui, ó. Ele mede de 0, tá vendo? De 0 a 10. Só que esse aqui tem uma diferença. A escala dele é de 0,1. Ou seja, vendo aqui, ó, a graduação dele aqui, ó. Cada risquinho desse vai 0,1. Já isso aqui, ó, é só número par. Ó, tá vendo? Cada risquinho desse, ó, vale 0,2. Vamos lá, 0,2, aí 0,4, 0,6, 0,8, 1,2, 1,4 e assim. Beleza? Vamos usar esse aqui. Beleza? Então vamos lá. Aqui está a minha amostra. Vou dar uma mexida na minha amostra. Isso aqui é um caldo clarificado, beleza? A gente vai ver quanto está dando o Brix dele.
Então, esse é o caldo de cana, ele vai fazer primeiro a densidade, aí o densímetro também é chamado de areômetro. Areômetro ou densímetro, ele tem sempre que encher, tá vendo? Ele já gastou bastante, né? Porque se eu jogar ele aqui também, se ele molhar na parte para medir, vai me dar uma medição meio errada, beleza? É o caldo de cana na usina. Pode encher até transbordar. Tenta transbordar mesmo, é normal, fazer sujeira. Tirar as bolhas. Aí, gente, aguarda aí de 2 a 3 minutos, né? Ele estabilizar. Aí a gente vai pegar ele tudo. Só que aqui também já tá bem descansadinho, bonitinho. Então, quando que vai estabilizando aí? Tá dando link já, ó. 16,2, tá vendo? Ó, vira lá. Olha lá, 16,2. Beleza? Aí que a gente tem que fazer? Tem que ver a temperatura. Eu não preciso inserir um termômetro, por quê? No aerômetro já vem um termômetro já. Então o que a gente vai fazer? 16,2. A gente vai erguer aqui, ó, sem tirar o bulbo do termômetro da amostra, já ver quanto está dando a temperatura. Aí embaixo um termômetro. 21 graus. Está dando para vocês ver 21 graus. Então vamos lá, 16,2 e 21 graus. Então a gente tem que fazer olhar na tabela. É aí que está a dúvida do Dailson Silva. Vem na tabela. Só tem uma tabelinha aqui, gente. Está diferente de 20 graus, ele vai na tabelinha. A gente vai olhar aqui, ó. Quanto que foi o Brix? 16,2. E tem aqui, ó. Subricidade de 0 a 5. De 0 a 4, a gente vai olhar nessa escala aqui, ó. Se dá de 5 até 9, a gente vai olhar nessa escala aqui, ó. Agora, se dá de 10 até 14, vai olhar nessa escala aqui, ó. Tá vendo? Se der, tá vendo aqui, ó, Brix, arômetro. Se der de 15 até 19, aí a gente vai olhar aqui, ó. Tá vendo? Essa tabela minha, ela vai até o Brix 25. Então, no caso lá deu 16,2. A temperatura 21. Vamos olhar a temperatura. No caso, a temperatura vai ser sempre essa escala aqui, ó. Temperatura 21, ó. 21. O Brix... Perceba que é 20 graus, é só você ler lá, já está certa a leitura. Se for temperatura menor de 20, você tem o quê? Que subtrair 0,24, 0,26. E se for uma temperatura maior que 20, você tem que adicionar 0,3, 0,6, tá vendo? É pouca coisa também, ó, 0,3, 0,6. Aqui embaixo, ó, 25 graus, 0,32, 0,30. Então, acima de 20 aumenta, abaixo de 20 diminui. Eita, peraí que voltou. Aqui. A temperatura vai ser sempre essa escala aqui, ó. Temperatura 21, ó. 21 graus, né? 16,2. Aí, 16,2 mais 0,06 vai me dar 16,26. Beleza? Aqui, Pouca coisa. Se tivesse me dando lá um exemplo, 17 graus. No caso, eu ia vir aqui, ó. Me deu 17 graus. Né? Aí eu ia somar. Eu ia tirar, ia fazer menos. Então ia ser 16,2 menos 0,16. Se for 20 graus, nem tem aqui. 20 graus é direto, viu? Ó, 19,5 e 20 graus. 20 graus, a leitura que der, a gente já marca. Beleza? 20 graus é direto. 16,26. Beleza? Perceba que é uma variação muito pequena, 0,03. Só para ver se vai pelo menos bater, né? E esse é o quê? O refratômetro de bancada. Então, a gente viu primeiro o analógico. Analógico, você pinga e fecha ele.
Depois o digital, que consegue arrumar a temperatura, e esse é o de bancada. Obviamente, esse é o mais caro de todos. Mas a vantagem é que ele pinga aqui 3, 4 gotas. Ali na Proveta, que a Proveta lá acho que é de 500. Ele gastou meio litro ali de amostra. Esse que é o digital, ele pinga aqui. E já sai o resultado do Brix lá em cima. Já, porque também esse também já converte para 20 graus e já dá o resultado. Um minuto que perdeu o som de novo. Um minutinho. Até daqui para... Só que um aerômetro desse aí custa R$60, né? Um aparelho desse aqui custa bem mais. Por isso que a medição também tem que ser melhor, né? Pelo preço também. Ele já faz a conversão para 20 graus? 16, 24. Então, né? Tá vendo? Agora, vamos tirar também o Brix pela a densidade. Deixa eu pegar. Aproveita aqui mesmo. Vou jogar um pouquinho fora aqui, que tá meio cheio. Vai ficar meio ruim pra eu jogar no mudo em cima. Vamos lá. Vamos jogar a amostra aqui, ó. O copinho aqui dele aqui, ó. Esse já também é um densímetro, só que o densímetro digital. Vamos ver amanhã também. Densímetro Lá no todo densímetro. faz a mesma coisa que o areômetro, só que esse é digital. Também converte automaticamente para 20 graus. Quando a gente abrir, fazer alguma análise, ele vai e deixa com água. Tanto é que está medindo ali a massa específica da água. Tá vendo? 99,82,0. E esse daqui, ó, vai ser a densidade de latino, beleza? Diferente à água. Então a densidade absoluta ou massa específica da água é 99,82,0. Vou jogar o caldo ali, ó. A gente vai ver quanto que vai dar do caldo, viu? Você vai ver o caldo passar ali, ó. Aqui dá bolo de ar, olha lá, viu? Ali, ó, bolinho de ar. Agora eu vou jogar de novo. Já limpou o canal, bastante amostra. Joguei minha amostra de novo. Deixar escorrer para dar mais uma limpada. Não pode também ficar bolo de ar, né? Aí pela densidade a gente vai ver o brilho. Vou apertar o start, que é iniciar. Então a gente vai pegar essa leitura aqui, ó, que é massa específica ou densidade absoluta. Aqui é a densidade relativa, né? Bom, deu 16, 26, né? No aerômetro e 16, 24, né? No refrator. Vamos ver aqui no densímetro, quanto vai dar. O densímetro aqui, gente, vai me dar a densidade absoluta. A gente vai ver na tabela. Aqui, ó, na hora que chegar, tá vendo? Tá com 20,05 graus. Na hora que chegar a Tem 20 que graus, esperar chegar a 20 graus aqui. tá vendo? Quando a barrinha ficar verde aí, ele vai apitar e deu leitura. Então, a densidade, mesma coisa. Tem o areômetro, que é o analógico, e esse daí que é o digital. Mesma coisa o refratômetro. Tem o analógico, o digital e o de bancada. Sei que o digital é caríssimo o aparelho, mas a vantagem é que ele já converte também para 20 graus. Então vamos lá. Deu 1,0654, né? A gente vai olhar aqui na tabela. 1,06542 lá 4.
lá pegou o zero, né? Então, no caso, qual que aproximou mais da minha tabela foi isso aqui, ó. 1,06542, né? Lá deu 1,06540. Então, pelo meu densímetro aqui, tá falando cobrir 16 zeros, né? Só que tem um porém, né? Essa tabela aqui, ela é da Copersucar, ó. Ela usa uma referência da água, mas não como a densidade relativa de 1. Ela usa, tá vendo aqui, ó. 1 não, né? 99,820, né? Ela usa esse fator aqui, ó. 99,71,7, ó. Aí, ó. Viu? Até, ó. Vocês escolher aí, ó. Tá vendo? Usa como referência, né, o ar, né? E a densidade relativa, ela usa o 99,71,7, ó. Mas dá pra ter uma referência também. Beleza, gente? Então, o vídeo era mais pra mostrar aqui o brisco no aerômetro, né? Já ia esquecendo já, ó. Ele tirou o brisco no aerômetro, né? Isso aqui é nosso aerômetro, né? Ou seja, o brisco aerométrico. A escala dele, né? Cada risco nesse aqui vale 0,2. Então vai ser 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, né? E 1. Esse risco aqui que não tem nada é 1. A gente tem só o risquinho aí, ó. Aí é 1. Beleza? Ele é de 0, ele mede o brisco pra mim até 30. Então é 30,30 vai ser o máximo dele, né? Existe também de maior, de 30 a 60, tem de 30 a 40, depende. Tem de 10 a 20, né? Depende do que é que você quer trabalhar. Esse é de 0 a 30, beleza? E cada risquinho vai a 0,2. Para tirar, você vai precisar da proveta, né? E o seu cálculo poder tirar o brisco, aqui tá o cálculo. Vou jogar ó, o cálculo na proveta. É bom jogar até transbordar. Para poder tirar as espumas. E A proveta de 500 ml. Então, só ele já gastou mais de 600 ml para fazer a medição. Se ele tivesse lá na lavoura de café, nunca ele ia conseguir encher essa proveta com aqueles cafezinhos lá que tem 3 gotas cada café, obviamente, né? Aguardar ele estabilizar. O refratômetro em relação ao densímetro é essa. Vai ficar mais fácil. Então, tem que Vamos lá, tá dando aquele ponto. tranca de café. Gente, tem que estar aparecendo com 14. Ó. 14 conto. Vamos lá. 14. 14,2. Tá dando pra ver a espuma? Olha lá, a espuma tá estourando. Deixa a câmera focar. Aí, olha lá. Aquele risquinho é o 14. Aí tá aparecendo 14, tá vendo? E mais um pouquinho, não é 14,1. Por quê? É 0,2, 0,4, 0,6, só número par. Então lá 14,2. Aí eu vou olhar a temperatura. Ele já tem um termômetro nele, ó. Tá dando lá, ó. 21 graus. Viu? Aí ela vai focar. Aí vai pra ver nítido. 21 graus. Então 14,2 e 21 graus. Tem que corrigir. Para isso tem uma tabela. Tá vendo? Aqui tá a tabela. Né? Correção do aerômetro. Tem o brisco refratômetro e o brisco aerômetro. O brisco refratômetro eu vou tirar agora pra gente ver se tá batendo. Beleza? Então 21 graus vai ser aqui, ó. Se fosse 20 graus, aí já ia ser direto a leitura. Tanto é que tá vendo aqui, ó. É 19,5, 20 graus não tem 20,5. Então 21 graus, eu vou adicionar aqui no brisco mais 0,04. Então 14,2 mais 0,04 vai dar 14,24. Beleza? Agora eu vou pegar, tá aqui ó, a mesma amostra. Eu vou tirar um aparelho, um refratômetro, vai ser o brisco refratômetro. Vamos lá ver.
Aqui tá o aparelho, né? Esperando a amostra. Colocar a amostra. Vamos lá, 14,22 no aerômetro. Então lá o brisco aerômetro. Aqui é um repatrômetro, tá vendo? Repatrômetro. Então o brisco repatômetro. Então vamos lá. Tem a pipeta que passa. Passa o descarte aqui da minha amostra. Quantidade aqui, gente, é só encher o prisma aqui, ó. Esse aqui ele é automático, então é só fechar a tampinha aqui, ó. Olha lá, medindo. Aguarde. Então na 14,24. Vamos ver aqui. 14,24. Beleza, gente? Então, como vocês viram, a leitura bate. Agora, o que eu peço para vocês? Quando for tirar, sempre assim, a amostra que for tirar, né? Deixar o mais próximo do 20 graus. Se você for tirar um caldo, o brisco aerômetro, com 30 graus, 35 graus, aí vai dar uma diferencinha mais ou menos. Já o aparelho aqui, ó, ele corrige, né? Já o aerômetro lá, ele corrige, mas não aquela correção exata, é mais ou menos. Então, igual eu falo, sempre procuro falar, se você for tirar o brisco no aerômetro, o mais próximo do 20 graus, se possível 20 graus. Beleza? Até o próximo vídeo. O que é brisco? É que muita gente confunde ainda. Então vamos lá. Primeiro, vou pesar aqui, ó, uma quantia de açúcar, certo? Vou pesar 100 gramas. Né? Qual açúcar eu vou pesar? Vou pesar a sacarosa. Beleza? Aí é só para comprovar que realmente é do teor de açúcar. Isso aqui que eu vou fazer, gente, às vezes vocês compram um brisco, um aerômetro para poder tirar o brisco, vocês podem fazer isso aqui para ver se tá marcando certo. Né? Eu vou mostrar o brisco no aerômetro, beleza? Vamos lá. Aí beleza. Agora, gente, vou colocar água destilada, né? Agora aí, caso vocês for querer fazer esse aerômetro tá certo, pode ser com água normal da torneira mesmo, só que eu vou usar água destilada para ser uma medição mais precisa ainda. Vou colocar água destilada até dar 1000 gramas aqui. Então vou colocar 900 gramas de água destilada. Aí, beleza? Então, para a gente não se perder, eu vou marcar aqui, ó. Marcar mais ou menos aqui. Então, esse aqui, marcar aqui, ó. Pesou 100 e colocou o peso para 1000. Vamos pesar um outro. Virar a balança. Esse aqui também, eu vou pesar 100 gramas.
e eu vou colocar 400 gramas de água. Então, o peso então vai para 500. Vou colocar 600. Vamos lá. Como passou, vamos colocar 600. Vai dar na mesa. Então, coloquei 100 gramas de sacarose. Vamos marcar só para não ficar perdido. Agora a gente vai diluir. Constador magnético. Então a gente vai diluir esse e também a gente vai diluir o outro. Aí na hora que diluir, gente, aí eu volto, beleza? Bom, galera, já diluiu a amostra. Então essa daqui, né, ele pesou 100 gramas, né? Lá do nosso, só do totais aqui no caso, né, essa caroça, que é o nosso açúcar que a gente está usando. Ele pesou 100 gramas e arredondou o peso para 600. O outro, ele pesou 100 gramas e arredondou o peso para 1000, certo? Então vamos lá. Quanto que é que tem que dar o bris dessa amostra minha aqui? O bris, ele é representado em 100 gramas, certo? Se eu for pegar e dividir, total 600 gramas. Se eu pegar aqui 100 gramas de açúcar e dividir ele em 6 partes, quanto que é que vai ter que me dar? 16, 6. Vamos lá ver se é isso? Então, vamos colocar a minha proveta aqui, ó. Fazer um enxágue. Aqui, gente, pode deixar cair a amostra mesmo. Esse aqui é o aerômetro. Não sei se vocês já vendo. É a escalinha dele, ó. Esse aqui ele vai até 30. Ele mede o bris até 30. Tem de 0 a 10, de 30 a 40, de 30 a 50. Esse aqui ele é de 0 a 30. E a divisão dele é de 0,2, 0,4, 0,2 cada traço desse aqui, ó. Beleza? Então, vamos colocar. A amostra, gente, eu já deixei ela a 20 graus já, para a leitura poder já dar certo. Então vamos lá, quanto que tá dando aqui, ó. Ó, 16. Você vai dar para vocês ver, ó. Vamos deixar ela focar. O 16 tá dando, ó, tá dando para ver isso. Vou girar ele aqui, ó. Os tracinhos dele vai estar aqui do lado. Aí, vamos deixar ele descansar. 16. Aí. Então, o primeiro tracinho é 16,2, o segundo é 16,4, tá vendo? 16,6. Beleza? Ela tá a 20 graus, então não tem correção. Beleza? Vamos colocar agora a outra. Essa daqui, ó, eu pesei 100 gramas. E arredondei o peso para 1000. Então, se eu pesei 100 gramas, arredondei o peso para 1000, se eu for dividir, né? Quanto que é que vai ficar cada 100 gramas de açúcar? Vai ficar 10, porque cada 100 gramas dessa amostra, eu vou ter 10 gramas, né? Do meu sócio, no caso, foi o açúcar. Então, vamos lá ver se vai dar isso. Vou fazer um enxágue. Aproveita. Também aqui eu deixei ela a 20 graus, já para não precisar corrigir na tabela. Olha lá. É como vocês aí, dá para ver, ó. Ele nunca para do lado desse aqui, mas tudo bem. Tá vendo? Vai dar 10. Pera aí. Aí, ó. Olha lá. Morreu no 10. Tá vendo?
Então, esse aqui eu pesei 100 gramas e arredondei o peso para 1.000. Se você catar e dividir, vai te dar 10. Beleza? Agora, vamos tirar o Brix no refratômetro. Vamos lá. Aqui, ó, o refratômetro. Ela 9,96, arredondando 10. Beleza, gente? Até o próximo vídeo.